Pode colocar o slide, por favor, aí, Heron. Nós vamos dar sequência na nossa série de estudos no tema Fazer Discípulos. Não terminamos. Terminamos a primeira parte. Alguns pensaram que a gente já tinha terminado. Essa série vai até o final do semestre, tá bom? Dividimos em duas partes, você lembra disso? Primeira parte em que nós concluímos semana passada falando sobre o que é ser discípulo de Jesus. E aí nós vimos várias coisas a respeito disso, desde o conceito do discipulado, até o custo do discipulado, o envolvimento, o relacionamento no discipulado, e uma série de princípios e temas que nós vimos a respeito do que é ser discípulo de Jesus. Antes de fazer discípulos, fundamentalmente é necessário entender o que é ser um discípulo. Porque se você não entender o que é ser discípulo, você não vai fazer discípulos, ou vai fazer discípulos de maneira distorcida, como acontece muito, tá bom? Então, no primeiro momento, nós gastamos o nosso tempo, utilizamos o nosso tempo falando sobre o que é ser discípulo de Jesus. E o intuito dessa primeira parte é o entendimento disso e a prática disso. Nós, se somos discípulos, precisamos viver como discípulos de Jesus. E a partir de hoje, nós vamos iniciar essa segunda parte da nossa série, em que nós falamos sobre como nós devemos fazer discípulos, que aí é o nosso tema do ano. Então, se nós já entendemos o que é um discípulo de Jesus, agora nós partiremos para a importância de como fazer discípulo de Jesus. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a prioridade do discipulado. Esse é o tema da nossa primeiro devocional dessa parte, a prioridade do discipulado. E nós queremos mostrar que fazer discípulos deve ter lugar prioritário na vida do discípulo de Jesus. Isso que nós queremos mostrar, refletir nessa manhã. Fazer discípulos deve ser prioridade na vida de quem é discípulo. Um discípulo de Jesus tem que ter como prioridade em sua vida fazer discípulos de Jesus. Se ele não tem isso como prioridade em sua vida, tem algo errado na sua vida de discípulo. Um discípulo deve fazer prioritariamente discípulos de Jesus. O texto que foi lido, Mateus 28, você pode abrir, não precisa abrir sua Bíblia não, eu coloquei o texto aqui, tá bom? Ele vai surgir na tela daqui a pouquinho. Não precisa abrir sua Bíblia lá, até porque nós não faremos uma exposição desse texto, porque já foi feito esse ano, inclusive, no dia que nós apresentamos o tema, pastor Carlos expôs esse texto a nós, Mateus 28, versículos 16 a 20, então não queremos fazer uma exposição do tema, mas nós queremos apenas trazer alguns princípios de alguns temas hoje, sobre o porquê. Por que a missão de fazer discípulos deve ter lugar prioritário na sua vida? Você que é discípulo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Tá bom, baixa a mão. Agora, quem aqui é salvo e não é discípulo? Levanta a mão. Pode baixar a mão. É possível isso? Não, Lúcia? Foi você que falou, não? Agora ela ficou com menos convicção, só porque eu falei não, Lúcia, ela falou, eu acho que não. Quando Jesus chama para o discipulado, ele chama a pessoa no contexto de salvação. Quando ele chama, quem quiser ser meu discípulo, não tem essa opção de que eu quero ser salvo, mas não quero ser discípulo. Essa opção é uma divisão moderna, atual, de uma espécie de cristianismo não praticante, como você ouve muito em outra religião. Eu creio, mas eu não pratico. Eu creio, mas eu não sigo. Eu creio, mas eu não vivo. Isso não existe nas Escrituras. Então, se você é salvo, você é discípulo. E deve andar como discípulo de Jesus. Então, por quê? A grande pergunta que nós queremos responder é por que a missão de fazer discípulos deve ter lugar prioritário em sua vida. Em primeiro lugar, porque esta é a ordem de Jesus aos seus discípulos. Nós vamos ver três coisas aqui, tá? Em textos distintos hoje. A primeira é porque esta é a ordem de Jesus aos seus discípulos. O texto de Mateus, que está aí na tela, 28,
Jesus ordena que seus discípulos façam discípulos, com base na autoridade que lhe foi dada. Então o texto nos mostra isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, porque eu tenho esta autoridade, vão, ou ide, em outras versões, fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Aqui está a ordem do texto de Jesus Cristo aqui, de todas as nações, e aí vai falar desse processo de discipulado, batizando, ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ordena isso aos seus discípulos, e nós estamos aqui nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de sua ascensão. Nós temos o texto de Mateus 28, nós temos o texto de Atos 1:8, antes de Jesus subir aos céus, quando Jesus traz a mesma perspectiva, falando com outras palavras aos seus discípulos, dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês vão ser meus proclamadores, vocês vão testemunhar as pessoas, vão falar para as pessoas de quem eu sou, aquilo que vocês viveram comigo, vocês farão discípulos, assim como vocês são discípulos. Mas será que essa ordem seria restrita apenas aos apóstolos? Pense aí. Jesus está falando isso aos seus discípulos, que nós conhecemos posteriormente como apóstolos. Será que essa ordem seria restrita a esses 11 homens? 11 aqui porque eu já estou tirando Judas do cenário. Paulo vai vir depois, tá bom? Mas 11 aqui porque eu já estou tirando Judas do cenário. Será que essa ordem estaria restrita a esses homens? Será que Jesus está falando que somente esses 11 homens estariam responsáveis em fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou? Será que eles tinham condições de fazer essa ordem de Jesus? Somente os 11? Será que as palavras de Jesus não abrangem todos os seus discípulos que seriam alcançados posteriormente? Até porque ele diz que ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Entende como a ordem não é restrita? Ela não pode ser restrita. Se Jesus promete a sua presença, que inclusive é fundamental para cumprir essa missão, até a consumação dos séculos, e aí ele está falando do dia final, seu retorno, então essa ordem vai além dos 11 discípulos. Essa ordem vai a todos aqueles que são discípulos de Jesus, vai para a igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, por que o discipulado tem que ter prioridade na nossa vida, é porque é a ordem de Jesus a nós, a todos aqueles que são discípulos de Jesus. São as suas palavras importantes, finais ali, a missão que ele está deixando para aqueles homens e consequentemente a nós. Olha, eu vou ao Pai, mas vocês têm uma missão para fazer aqui. Façam discípulos. Vão e façam discípulos. Sejam minhas testemunhas. E nós temos condições para isso. Nós temos a autoridade daquele que nos envia. Por isso que Jesus fala isso no texto de Mateus 28. Toda autoridade me foi dada, então vão e façam discípulos. Baseados na minha autoridade, façam discípulos. Vocês têm condições de fazer discípulos através da minha autoridade. Nós temos condições por causa da presença de Jesus. É o que ele fala: eu estarei convosco, para sempre com vocês. Nós temos condições porque nós temos o Espírito Santo de Deus, a capacitação do Espírito Santo. E o texto de Atos 1 deixa isso mais claro, quando diz que nós seríamos testemunhas ao receber o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? É o mesmo número de pessoas que respondeu que é salvo. Se você é salvo verdadeiramente, você tem o Espírito Santo de Deus. Significa que você já foi capacitado para ser uma testemunha de Jesus, para fazer discípulos de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que está ficando claro com a ordem de Jesus aos seus discípulos aqui, é que isso não pode ser algo periférico na sua vida. Você não pode colocar outras coisas à frente disso. E o que nós temos visto, o grande problema da igreja cristã brasileira atual, não só brasileira, é que nós estamos colocando todas as outras coisas
ou diversas outras coisas, antes da prioridade do discipulado. A nossa formação, o nosso sustento, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos pessoais. E aí, quando sobra tempo, se der tempo, eu vou fazer discípulos. Você não pode colocar a sua estabilidade financeira, você não pode colocar a sua formação, você não pode colocar um futuro melhor para os seus filhos antes disso. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes. Eu estou falando que existe algo muito mais importante, que tem que ser prioridade na vida do discípulo, que é fazer discípulos. Você não pode colocar seu entretenimento e desejos pessoais antes disso. Você deve fazer discípulos, essa é a prioridade de um discípulo. Imagine Pedro dizendo assim: primeiro eu vou ganhar bastante dinheiro na pescaria, vou fazer meu pé de meia, conseguir minha estabilidade financeira, vou dar o necessário para os meus filhos, vou curtir a vida aqui na rede, no resort Galileia, alguma coisa. Depois eu vou cumprir a minha missão. Se esses homens tivessem feito isso, o evangelho nem chegaria até nós. É evidente que estou falando no quesito humano. Claro que Deus tem o seu plano e o leva e o faz. Mas eles levaram a sério a palavra de Jesus. Eles entenderam que isso era prioridade em suas vidas. E nós também precisamos entender isso. Fazer discípulos é prioridade, porque esta é a ordem de Jesus aos seus discípulos. Isso não significa que você tem que abandonar seu emprego, abandonar sua faculdade, abandonar tudo na sua vida. Não é isso. Isso significa que no seu emprego, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu dia a dia, você precisa ser e fazer discípulo de Jesus. Isso tem que estar na sua mente, é sua prioridade. Mais importante que você ganhar dinheiro no seu emprego é você fazer discípulos no seu emprego. Mais importante de você ter um bom relacionamento na sua vizinhança é você fazer discípulos na sua vizinhança. Mais importante de você tirar nota 10 na prova na sua faculdade é você fazer discípulos na sua faculdade. É lá onde o Senhor está te colocando para você fazer discípulos, para você testemunhar dele. Então esta é a ordem de Jesus a seus discípulos. Esse é o primeiro motivo porque o discipulado tem que ter prioridade na nossa vida. O segundo motivo é um motivo um pouco mais histórico, é porque a igreja primitiva fez discípulos. Se a igreja primitiva fez discípulos, isso serve de modelo para nós hoje. Então eu quero só colocar alguns textos aqui. Eu coloquei todos os textos na tela hoje para facilitar, tá bom? Atos 8, 4 e 5 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria ali, lhes anunciava o Cristo. E eu peguei esse texto aqui porque esse texto não está falando dos apóstolos. Os apóstolos também faziam isso, mas eu estou pegando a igreja ali no livro de Atos. E o contexto aqui, inclusive, é um contexto de perseguição, tá? A dispersão que eles estão falando aqui acontece logo após o apedrejamento de Estevão. Estevão é apedrejado em Jerusalém, e aí a igreja passa a ser perseguida em Jerusalém. Eles começam a pegar o que eles têm e ir embora, sair dali porque eles estão sendo perseguidos. E aí talvez você pense: o que eles vão fazer? Colocar uma roupa diferente, se esconder para ninguém saber que eles são crentes, até porque eles são perseguidos. O que eles fazem? Eles saem pregando a palavra por onde quer que eles fossem. Estevão e Filipe, Estevão foi apedrejado no capítulo anterior, e Filipe, que é apresentado aqui, eles são dois que nós consideramos lá no início, em Atos, daqueles 7 homens que são considerados os primeiros diáconos da igreja, Estevão e Filipe. E eles tinham sido separados para uma função. Você lembra disso? A frase lá dos apóstolos: nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, e eles vão cuidar das mesas. Talvez esses homens podiam ter falado assim: não, quem tem que pregar são os apóstolos, a gente só cuida das mesas aqui. Nosso papel aqui é outro, quem tem que pregar são eles. Mas eles estavam fazendo discípulos, anunciando Cristo, pregando a palavra.
Foi assim que a igreja primitiva encarou essa questão. Não apenas os apóstolos, não apenas os líderes, mas a igreja testemunhava de Cristo. A prática da igreja envolvia isso. Outro texto, em Atos 11, também no contexto de perseguição, não sei se ficou muito pequenininho aí, mas também fala isso: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia. Olha os locais que eles vão atingindo. Olha a progressão. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então a igreja se espalhando, proclamando, sendo testemunha, fazendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que a igreja primitiva cumpriu a sua missão. Foi assim que eles viveram. É assim que nós precisamos viver. A igreja em Tessalônica, Paulo fala sobre isso na introdução da sua carta, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. As igrejas, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, no início da igreja tinha consciência da prioridade de testemunhar, de fazer discípulos de Jesus. Entenda, meu querido irmão, Deus deu uma missão, e isso é automático. A partir do momento que você assume o cristianismo, você assume uma missão. Não existe essa divisão de que eu quero as bênçãos do cristianismo, a salvação, mas eu não quero ser discípulo. Eu quero os benefícios, mas eu não quero ter que me envolver e falar de Cristo para outras pessoas. Não existe essa divisão no Evangelho. Se você é discípulo, você precisa fazer discípulos. Nem todo mundo tem o mesmo talento, nem todo mundo tem os mesmos dons. E graças a Deus por isso. Deus, em sua soberana e bela vontade, distribuiu dons e talentos. Até porque tem certas pessoas, certos lugares que eu vou ter mais dificuldade do que talvez você tenha. Mais facilidade. Com certo grupo. E eu vou ter mais facilidade com certa área, com certo grupo, que você vai ter mais dificuldade. Mas aí a igreja está fazendo discípulos. Cada um cumprindo o seu papel dentro dos dons e talentos que Deus te deu. Não se trata de ter um dom especial de evangelismo ou de discipulado. Se trata de obedecer à ordem de Jesus e viver a prioridade que Ele nos deu. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver o que nós podemos fazer, tanto individualmente quanto como igreja, como corpo local de Cristo. Você precisa se planejar na sua vida. E se planejar não é só para você ter um futuro melhor, você ter organização no tempo melhor. É se planejar, é para quem eu vou testemunhar essa semana, em quem eu vou investir no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vizinhança, para quem eu vou mostrar Cristo no meu dia a dia. Se você não pensar nisso, você não vai fazer isso. Se você não orar para Deus trabalhar em seu coração, para que você esteja disponível, doando seu tempo, doando seu esforço para pessoas que Deus colocou no seu dia a dia, você não vai cumprir a sua missão. Nós precisamos olhar como igreja e ver como nós vamos alcançar as crianças desse bairro, através da mensagem, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Nós temos diversos grupos aqui na igreja, né? O grupo Ebenezer cantou aqui tão bem. E o grupo Ebenezer vai ter mais facilidade de alcançar os idosos aqui do bairro do que eu. Nós temos homens, temos mulheres, temos jovens, temos adolescentes. Como nós vamos cumprir a nossa missão aqui?
Isso é prioridade. O que comer, o que beber, o que vestir, Jesus Cristo falou que isso é os gentios procuram. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Nós gastamos tanto tempo e energia naquilo que o Senhor já falou que nos daria. Tanto tempo e energia buscando coisas que o Senhor já falou que vai nos prover. E aí nós não gastamos o tempo e a energia necessária naquilo que nós deveríamos gastar. Terceiro e último ponto. Porque os apóstolos ensinaram que devemos fazer discípulos. Porque essa é a ordem de Jesus, porque a igreja primitiva viveu isso, a igreja do primeiro século, e porque os apóstolos, que foram os primeiros a receber a mensagem, falaram que a gente deve continuar. Eles ensinaram que devemos fazer discípulos. Paulo, falando a Timóteo, diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Olha o processo aqui acontecendo. Paulo é o apóstolo aqui. Ele nem estava em Mateus 28, mas ele é um apóstolo como fora de tempo. Ele fala: eu estou transmitindo isso aqui para você, Timóteo. E você tem uma responsabilidade de transmitir a outros homens fiéis, que tem uma responsabilidade de transmitir a outros. Olha o processo de 4 gerações aqui. Paulo, Timóteo, homens fiéis, outros. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. Partindo lá de Jerusalém, chegando aqui na América do Sul. Foi nesse processo de discipulado que o Evangelho chegou até nós. É nesse processo que nós estamos. Nós recebemos, mas nós também precisamos transmitir a outros. Nós precisamos continuar esse processo. Fazer discípulos, ser testemunha de Cristo. Pedro fala isso, num contexto de perseguição, inclusive. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Testemunhem de Cristo, vivam de maneira exemplar, mesmo quando vocês estão sendo perseguidos, acusados. E o resultado, a transformação de vida daquelas pessoas, a glorificação de Deus por meio daquelas pessoas. É a missão da igreja, é aquilo que os apóstolos ensinaram para a igreja. Não terminaria nos 11 ou nos 12, nem no pastor ou no líder. Mas é a nossa responsabilidade de fazer discípulos. Assim, meus irmãos, para concluirmos, eu quero que você reflita o seguinte: fazer discípulos é uma prioridade em sua vida? Se sim, persevere, firme. Se não, replaneje a sua vida. Pare tudo o que você está fazendo. Pegue um tempo de reflexão. Eu estou vivendo para quê? Faça um replanejamento. Onde o discipulado vai entrar na minha rotina? O que eu estou fazendo com aqueles que não conhecem a Cristo no meu dia a dia? Será que eu estou tendo os mesmos objetivos e sonhos que eles, inclusive? Estou vivendo como eles? Ajuste sua agenda. Coloque pessoas como alvo de discipulado. Mude sua visão, mude sua postura. Precisa de ajuda? Nos procure. Nós queremos fazer discípulos nesse bairro. Quais dons e talentos você tem a oferecer? Deus te deu dons e talentos. Você quer ajudar a fazer discípulos? Quer cumprir a sua missão? Temos um bairro aqui. Temos uma congregação começando. Trabalho não falta. Você toca um instrumento musical? Quer usar isso para fazer discípulos? Tem oportunidade. Você fala outro idioma? Quer usar isso para fazer discípulos? Você gosta de esportes?
Se preocupa com as crianças? Tem a capacidade de aconselhar outros? O que Deus te deu e como você vai usar isso para cumprir a missão que Deus te deu? Pense, reflita, e que o Senhor te use grandemente para fazer discípulos, com os dons e talentos que Ele já te deu. Vamos orar. Senhor, nós queremos honrar o Senhor cumprindo aquilo que o Senhor deixou a nós. E nós sabemos que o Senhor nos deixou uma missão de fazer discípulos. Então, nossa oração, ela pode ser até dura agora. Mas o desejo é que o Senhor tire de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado de fazer discípulos, de cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos ajude a priorizar as suas prioridades, as prioridades do Senhor para a sua igreja. E nós possamos ser instrumentos fiéis e que adoram ao Senhor através do discipulado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.